a minha tela com vocês, tá? Na última aula, né? Na última aula que nós tivemos, que foi na terça-feira, eu trabalhei com vocês a área do triângulo, tá? Então, o último assunto lá foi a área do triângulo, e eu fiz aí o exercício 1, a letra A e B, o exercício 1 que está na página 35 da apostila, tá? Hoje farei mais alguns de área do triângulo, e depois, né, nós vamos encerrar esse capítulo aí, nós falaremos um pouquinho sobre potenciação, que é o exercício da página... Ai, meu Deus, espera aí que eu estou virando a minha apostila aqui, da página 44. Fazer uma pequena revisão de potenciação antes de entrar aí com um novo conteúdo, que é função exponencial, tá? Então, vamos lá. Na última aula, que foi na terça-feira, né, eu falei sobre lei dos senos e lei dos cossenos, né, inclusive tem um Google Formulários sobre lei dos senos, lei dos cossenos e área do triângulo. E também, né, nós falamos sobre área de triângulo, porque no ensino fundamental, né, em algum momento aí, o professor de matemática ensinou que a área do triângulo era base vezes a altura dividido por 2, né, isso aqui vocês veem lá no ensino fundamental. Quando a gente chega aqui no ensino médio, né, nós vamos descobrir a área do triângulo por outros caminhos, né? Então, quais foram os caminhos que eu apresentei na terça-feira? Utilizando uma dessas 3 primeiras fórmulas aqui, essas fórmulas estão na página 34 da apostila, que é quando você tem um ângulo, né? E você aí tem como utilizar usando o seno, né? Ou utilizando o que a gente chama de fórmula de Heron, né? Que até eu fiz no finalzinho da aula, estava bem no finalzinho. Você vai calcular o semiperímetro e depois aplicar essa fórmula aí, né? 2 alunos caíram, já autorizei a entrada de novo. E aí, gente, outros exercícios que eu deixei selecionado é o 3, o 4 e o 6. O 3 e o 4 é da página 35 e o 6 é da página 36, tá? Bem, eu vou começar pelo 4, porque o 4 é um exercício aí que acaba trabalhando 2 coisas, trabalha a lei dos cossenos e trabalha a área do triângulo, né? Então, é um exercício bem interessante aí que eu vou fazer com vocês. Esse exercício 4 é da página 35. Como de sempre, eu vou fazendo, vou pausando, vou perguntando, e aí qualquer dúvida vocês podem ir tirando, tá? Então, olha só o que ele fala. No paralelogramo da figura abaixo, os lados medem 4 dm e 8 dm, tá? E formam um ângulo de 60 graus. Então, ele deu essa medida aqui, que vale 4, e essa daqui de baixo, que vale 8. E disse que esse ângulo aqui vale 60 graus. Na letra A, ele pergunta assim, ó, calcule a medida da menor diagonal do paralelogramo. Inclusive, ele destacou aqui, se vocês olharem na apostila de vocês, ele destacou essa diagonal que eu estou colocando na cor vermelha aqui. Ele quer saber quanto é que vale essa medida. Aí, qual é o primeiro impacto que os alunos podem dizer? Professora, a senhora está dando aula de triângulo, isso não é um triângulo, né? Isso é um quadrilátero. O que tem a ver aí, né? E aí, se você observar, esse quadrilátero é composto por 2 triângulos. Eu tenho um triângulo aqui e tenho um triângulo aqui. Para ficar mais fácil da gente enxergar qual forma utilizar e tudo, eu vou chamar aqui em cima de A, tá? Esse ângulo aqui de A, esse daqui de baixo de B e esse daqui de baixo de C, tá? Então, aí eu formei o triângulo ABC. O que eu estou querendo descobrir? Eu estou querendo descobrir essa medida, que vai do A até o C, tá? Quando eu quero descobrir a medida, eu estou descobrindo, por algum acaso, área? Sim ou não? Eu quero descobrir a medida da diagonal. Eu tô querendo descobrir a área? Hello, gente, bom dia. A área. E aí, na letra A, ele quer saber a área, Guilherme? Não. Não, muito bem. O que ele quer saber? Ele quer saber essa distância aí, essa diagonal, tá? Então, na letra A, gente, eu não vou utilizar a área do triângulo. Eu vou utilizar a lei dos cossenos. Por que eu vou usar a lei dos cossenos? Então, a gente relembrar o que eu falei terça-feira. Na lei dos cossenos, eu tenho 2 lados e um ângulo.
Se eu olhar esse triângulo ABC, eu tenho duas medidas dos lados, que é o 4 e a outra é 8, e eu tenho o ângulo de 60 graus. Então, eu vou utilizar, para descobrir essa medida da diagonal aí, a lei dos cossenos. Para quem não se lembra, a lei dos cossenos está na página 29 da apostila, e muitos alunos perguntam, mas ela tem assim, ó, A ao quadrado igual, B ao quadrado igual e C ao quadrado igual. Qual eu utilizo? Qual dessas três fórmulas eu utilizo? Depende do lado que você não tem. Então, a dica sempre é essa: o lado que você não tem é a que você deve utilizar. Por exemplo, nesse triângulo aqui, ABC, tá? Quais são as medidas que eu tenho? Vamos lá. Eu tenho o A, né? Lembrem-se, o A é o segmento de reto que está na frente do ângulo A. Então, o nosso A vale 8 aqui, ó, tá? Marquei ele na cor verdinha. Eu também tenho o C é o segmento de reta que está na frente do ângulo C, que é, nesse caso aqui, 4, tá? E quem é que eu estou buscando? Eu estou buscando esse segmento que está na frente do ângulo B. Então, eu estou buscando o nosso B minúsculo, tá? Então, eu tenho o A, eu tenho o C e eu estou buscando o B. Pergunto, eu vou usar a fórmula A ao quadrado igual, B ao quadrado igual ou C ao quadrado igual? Enquanto eu autorizo entrar aqui. Você vai usar a forma C ao quadrado igual. Você acha que é o C? Aí eu pergunto, olha lá, Guilherme, o C eu tenho valor. O C vale 4, né? Então, o C ao quadrado não pode ser. Quem é que eu não tenho, Guilherme? Você não tem o B. O B. Então, eu vou usar justamente a fórmula da que eu não tenho, Que é que o é... P vezes C elevado ao sinute vezes sinute A, né? Peraí que eu vou anotar, ó. Tá na página 29. A fórmula é assim, ó. B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o C e vezes o cosseno do ângulo B, tá? Então, eu vou usar justamente essa, porque eu não tenho B. Inclusive, ontem eu coloquei lá no grupo que o pessoal estava com dificuldade de enxergar a imagem do Google Formulários do item do exercício 2. Então, eu até coloquei a formulazinha lá para que vocês pudessem enxergar melhor, tá? E aí eu vou substituir os valores. Então, vamos lá. Quanto vale o nosso A? Quanto vale o nosso A? Alguém sabe? Se não souber, pode falar. Também não sei, Pro. Hello, hello. Pessoal. 8. Muito bem, 8, certinho, tá? O A vale 8, ó, que tá aqui na frente. Quanto vale o nosso C? 4. 4, muito bem, 4 ao quadrado. Aí, menos 2 vezes. Quanto vale o nosso A? Hello. Quanto vale o nosso A, galera? 4. Não, 8. 8, muito bem. E quanto vale o nosso C? 4. 4, muito bem. E cosseno do ângulo B. Quanto vale o ângulo B? 0,5. Aí você já deu a resposta, né? É o João, né? É isso? Quem tá falando? Ele vale... Primeiro a gente vai colocar no lugar do ângulo B os 60 graus. Aí na outra parte eu substituo pelo 0,5 aí que você disse. E aí, gente, eu vou fazer as continhas. 8 vezes 8 é 64. Mais 4 vezes 4 dá 16. Menos 2 vezes o 8 é 16. Aí 16 vezes 4, vou fazer aqui no cantinho, ó. 6 vezes 4 dá 24, sobem 2. 4 vezes 1 dá 4, com 2 dá 6, então dá 64. E aí, o cosseno do ângulo de 60 graus, né? O cosseno do ângulo de 60 graus é 1 sobre 2, que é aquela musiquinha lá.
Mas a gente pode usar o número decimal, que é 0,5, meio, tá? Agora, neste momento, eu somo, tá? 64 com 16 vai dar o total de 80, menos 64 moedas de 50 centavos, né? 64 moedas de 50 centavos vai dar R$32. Fazendo essa subtração, quanto que dá 80 menos 32. 80 menos 32 dá 48. 48. Muito bem, né? E aí, está elevado ao quadrado, eu tiro a minha raiz. Vou continuar aqui, ó. B é igual a raiz de 48. E aí, gente, esse é aquele passo que muitos alunos, né, ali na hora da prova, ainda fica com dificuldade, mas a gente vem trabalhando aí há algum tempo. Raiz de 48 não tem exata. Quem tem exata é a raiz de 49, né? E o que eu faço com esse 48? Eu tenho que decompor em fatores primos. Então, a prova vai fazer aqui em cima, ó. O 48 vou dividir por 2, vai dar 24. 24 vou dividir por 2, vai dar 12. 12 vou dividir por 2, vai dar 6. 6 vou dividir por 2, vai dar 3. 3 vou dividir por 3, vai dar 1, né? Qual é a dica que eu dei, que eu fiz isso na aula e falei para vocês? Forma parzinho de 2 em 2. Então, ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e o 3 sozinho. Então, o B ficará igual raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes o 3. Por que eu peço para formar parzinho de 2 em 2? Porque o índice da minha raiz, que é 2, pode ser cancelado com esse expoente, né? E aí nós chegaríamos à seguinte questão, ó. 2 saiu, o outro 2 também saiu, e o 3 continuou dentro da raiz. 2 vezes 2, 4, raiz de 3. DM, tá? Então, essa diagonal aqui vale 4 raiz de 3. Lei dos cossenos, né? Reforçando aí o que foi trabalhado na última aula. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alô, alô, galera? Alguma dúvida? Professora, eu não entendi ali na raiz ali. Pode falar. Você entendeu a decomposição? É. Tá, então vamos lá. Uma coisa importante, toda vez que a raiz não der exata, tá? O certo é a gente decompor esse número. Então, a raiz de 48 não dá exata. Se você digitar na calculadora aí, a raiz de 48 dá 6 e alguma coisa, não dá exata, tá? Então, o que eu fiz? Eu decompus o 48. Decompor é dividindo pelos números primos. Então, eu fui lá, 48 dividi por 2, deu 24. Aí, 24 dividi por 2, deu 12. 12 dividido por 2 deu 6. Aí, 6 dividido por 2 deu 3. E 3 é um número primo, só dá para dividir por 3, dá 1. Então, o que é esse número 48? É uma decomposição, uma multiplicação aí de fatores primos. Então, eu montei aqui, ó, parzinho de 2 em 2, ó. 2 vezes 2 é esse 2 ao quadrado que eu pus aqui. Depois, ó, 2 vezes 2 é esse outro 2 ao quadrado que eu pus aqui. E aí, tem um 3 sozinho. Para que eu fiz isso? Porque esse 2 que é expoente pode cancelar o índice na minha raiz. Esse 2 que também é expoente pode cancelar o índice da minha raiz. Então, o que vai acontecer? Esses dois que eu estou destacando aqui na minha caneta marca-texto de amarelo, eles saem fora da raiz. Então, ele está aqui embaixo, 1, 2 e o outro 2. E o 3, infelizmente, não deu para tirar da raiz, ele continuou dentro. Aí, 2 vezes 2 dá 4, raiz de 3. Certo? Entendi, obrigada, professor. De nada, meu. E agora, eu farei com vocês a letra B, tá? Eu vou apagar aqui essa parte, lembrando que a aula está sendo gravada. Depois vocês podem voltar, pausar, anotar, né? E eu vou agora para a letra B. A letra B agora, né? Ela pergunta assim, ó. Qual que é a área do paralelogramo, tá? Então, eu quero a área do paralelogramo. Aí vem de novo aquela pergunta. Professora, a senhora está ensinando a área do triângulo. O que tem a ver a área do paralelogramo? A área do triângulo, né? Eu vou utilizar uma dessas fórmulas, ou essa, tá?
Só que o que eu consigo enxergar aqui, ó, que eu tenho 2 triângulos, tá? Então, vamos supor que a área aqui seja 30, a área do paralelogramo será 30 mais 30, né? Então, eu tenho que pegar essa área e multiplicar por 2, porque eu tenho 2 triângulos. Eu tenho esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, tá? O que eu sei, gente? Sempre que eu tenho um ângulo, tá? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei, não. Todo dia a gente aprende uma coisa. Esse triângulo aqui, ó, qual fórmula que eu vou utilizar? Alguns alunos podem perguntar, qual fórmula que eu utilizo? Como eu tenho este ângulo aqui, ó, do ângulo B, que é 60 graus, eu vou utilizar a fórmula que trabalha com ângulo, que é uma dessas daqui, tá? Pode ser a primeira, pode ser a segunda e pode ser a terceira, uma dessas daqui. Quando que eu uso a fórmula de Heron, tá? Quando eu não tenho medida de ângulo, eu só tenho os lados dos triângulos. Quem tá com a apostila aberta aí, um exemplo foi aquela letra B do exercício 1 da página 35, tá? Então, eu vou utilizar uma dessas fórmulas. Qual utilizo? No mesmo jeito da lei dos cossenos. Ó, você tem o ângulo B. Então, você tem que trabalhar com a fórmula que tem o ângulo B. A que tem o ângulo B é essa segunda aqui, ó. Tá? Então, você vai trabalhar com ela, ó. A área é igual a vezes C, vezes o seno do ângulo B, dividido por 2. Porém, o que eu sei aqui? Que eu tenho que pegar essa área e multiplicar por 2. Por que eu tenho que multiplicar por 2? Porque eu tenho 2 triângulos, eu tenho esse e tenho esse. Então, eu tenho que pegar a área do triângulo e multiplicar por 2. Fazendo isso, eu vou substituir os valores que eu tenho. Vamos ver se vocês se lembram aí. Quanto vale o meu A? Alô, alô? Quanto vale meu A? 8. 8, muito bem. Foi baixinho, mas eu consegui ouvir. Muito bem, 8. Quanto vale o meu C? 4. 4, muito bem. O seno é do ângulo B. O ângulo B é aquele que mesmo que nós utilizamos na aula, no item anterior, que é os 60 graus. E nesse exercício tem uma dica aqui, né? Como eu tenho um 2 aqui em cima e um 2 aqui embaixo, eu posso já simplificar esse 2 aqui e facilitar a minha vida. Aí eu venho e multiplico, né? 8 vezes 4 é 32, tá? O seno de 60 graus, aquela da musiquinha que a Pro já fez com vocês aí. Raiz de 3 sobre 2, ok? O que dá para simplificar aqui, ó? Esse 32 dá para simplificar com 2. 32 dividido por 2 vai dar 16 raiz de 3 dm ao quadrado. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Hello, hello? Alguma dúvida? Pro. Não? Ai, difícil. Vamos seguir, Guilherme. Força. O triângulo está acabando. Hoje é a última aula de triângulos aí. Vou zerar a lousa, bonitinha. Vou apagar tudo. Mostrando aí que a fórmula toda a aula é gravada. Depois vocês podem voltar a assistir de novo. Ficou com dúvida, pode chamar no particular. Tem alguns alunos que fazem o Google Formulário que às vezes ficam com dúvida, chamam, pronto, aqui tá errado, e essa troca é muito importante, né? Então pode chamar, não tem problema, não fiquem acanhados, não, tá? E aí, gente, antes de eu falar do exercício 3, eu vou falar do exercício 6, tá? Esse exercício 6, tá? Encontra-se na página 36 da apostila. Por que eu quero falar desse exercício 6, tá? Porque o ângulo que está utilizando aqui, ó, é o ângulo de 150 graus. E, infelizmente, vocês ainda não viram, tá? Essa relação do círculo trigonométrico do ângulo de 150 graus. Então, 50 mais 50 mais 50 do ângulo, é isso? Não, Guilherme, nós vamos ver isso no final do segundo ano do ensino médio,
né? Mas o que ele faz? Ele coloca, né, só para vocês terem uma ideia, ele coloca um círculo trigonométrico, que a gente chama, dentro de um plano cartesiano, tá? Então, essa é a ideia. Aqui, esses ângulos iniciaria no 0 graus e vai até 90, esse vocês já conhecem, né? E os 150 graus estaria aqui no próximo, né? Ele vai aí de 90 até 180. Então, o que acontece nesse exercício? Vocês ainda não sabem, né, quanto vale esse seno de 150 graus. Essa informação vocês ainda não têm, né? Mas é óbvio que eu vou fornecer hoje para vocês e depois aí no final do segundo ano do ensino médio, e quando a gente entrar nesse conteúdo, eu vou conseguir explicar melhor o porquê que ela vale meio, tá? Então, o seno de 150 graus aqui, ele vale meio. Aí, quando a gente chegar lá no segundo ano do ensino médio, eu vou explicar melhor o porquê disso, tá? Para hoje, o que a gente precisa fazer aqui no primeiro passo? É fazer a leitura desse exercício. Então, ele fala assim, ó. Preocupado com a falta de área verde em uma cidade, um prefeito resolveu aproveitar um terreno triangular. Opa, já tem uma dica aí, ó. A gente está falando de triângulo e o terreno é triangular, localizado no cruzamento de duas ruas, para construir uma praça conforme representado na figura. Então, ele vai construir uma praça aqui nesse triângulo aí que está na cor meio amarelo escuro, meio bege, né? E a pergunta é, qual é a área da praça a ser construída em metros quadrados? Então, como que a gente está falando de área de triângulo, aqui é um triângulo, né? O que eu tenho? Qual fórmula utilizar? Como eu tenho este ângulo de 150 graus, eu vou utilizar essa fórmula aqui que eu estou destacando, ó. Ou B vezes C vezes o seno de A, ou A vezes C vezes seno de B, ou A vezes B vezes seno de C. Vai depender da onde eu vou chamar de A, aonde eu vou chamar de B e aonde eu vou chamar de C. Então, eu vou fazer a sequência, ó. Esse pontinho eu vou chamar de A, esse pontinho aqui de baixo eu vou chamar de B, e esse pontinho aqui de baixo eu vou chamar de C. Diante dessa nomenclatura que eu acabei de dizer, quem será o meu A minúsculo? O meu A minúsculo é o segmento de reta que está na frente do ângulo A. Então, o A minúsculo aqui, ó, irá valer 40 metros, tá? Quem será o meu C minúsculo? O meu C minúsculo é essa medida que está na frente do ângulo C, que nesse caso aqui é 30 metros, tá? E eu tenho aqui o ângulo B, né, que é os 150 graus. Assim, eu escolho uma dessas três fórmulas para resolver aí a área do meu triângulo. Qual fórmula que eu tenho que escolher? A primeira, a segunda ou a terceira? Hello, hello? Ficou baixinho o áudio. Oi. Qual fórmula eu tenho que escolher, Guilherme? O que você acha? Qual fórmula? Dessas daqui, ó, que eu estou destacando para você aqui, ó. Área igual. Eu escolho a primeira, escolho a segunda ou escolho a terceira? Você escolhe a terceira. Tá, se eu escolher a terceira, a pergunta é, eu tenho B minúsculo? Não. Não, então a terceira não dá para ser. Mas a gente tá procurando a área, não é o P que a gente quer achar. Isso, muito bem, não é igual aquele exercício. Então a gente quer a segunda. Muito bem, Guilherme, a gente quer a segunda, muito bem, né? Por que a gente quer a segunda que o Guilherme falou aí? Porque eu tenho A minúsculo, eu tenho C minúsculo, eu tenho a medida do ângulo B, né? E aí eu consigo descobrir a área dessa praça aí, tá? Vamos lá. Quanto vale meu A, galera? O A minúsculo. O A minúsculo, ele vale 40. 40, muito bem. O C minúsculo? 30. 30, muito bem. O seno do ângulo B. Quanto vale o ângulo B?
Ele fale 0,5. Eu vou por 150 e na outra passagem eu substituo por 0,5, tá? Sem problema nenhum. Vou fazer essa multiplicação. Quanto que dá 40 vezes 30? 40 vezes 30 tá. Eu não sei não, hein? Não sei. Vou Não procurar. sabe? Põe o 00, né? E 4 vezes 40 3, vezes 12. 30. Pronto. Pronto? Aqui, ó. Opa, 1.800. 1.200, muito bem. Aí, como você já havia dito, né, o seno de 150 é meio. Então, substituir no lugar do seno de 150 por meio. Tudo isso será dividido por 2. Vamos lá. 1.200 moedas de 50 centavos, ou a metade de 1.200. Quanto daria essa multiplicação aqui, ó? Tá 600. Muito bem, alguém também falou aí atrás, 600. E 600 dividido por 2 dá 300. 300 metros quadrados. Alternativa C de casa, olha lá, 300, tá? Alternativa C, ok? Seguinte, pessoal, essa é questão de vestibular, tá? Então, vou zerar aqui. Lembrando que a aula é gravada, depois vocês conseguem voltar, conseguem escutar novamente, né? E essa volta, esse retorno é muito importante. Antes de eu ir para o exercício de potência, eu quero deixar esse exercício aqui, que é o 3, da página 35, para que vocês possam pensar nele, tá? Eu vou ampliar Não é nem aqui, pra você, é só pensar mesmo. só para pensar. Isso mesmo, Guilherme, isso mesmo. Espera aí que acho que alguém caiu, está pedindo para entrar novamente. Ele fala assim, olha só que interessante, ó. Calcule a área de um paralelogramo. Então, a gente já viu um paralelogramo no exercício 4, é aquela figura geométrica que tem assim, ó, é um quadrilátero, né? Ele é meio tortinho, isso é um paralelogramo, tá? Os lados são paralelos. E aí, olha o que ele está falando, né? Porque esse daqui não tem desenho, por isso que eu estou dando essa dica aí, ó. Calcule a área de um paralelogramo cujas diagonais medem. Uma mede 10 centímetros e a outra mede 20 centímetros. Então, eu tenho as diagonais. Vou fazer essa maior aqui na cor azul, tá? Essa é a maior, eu estou anotando aqui, ela vale 20 centímetros. E eu vou fazer a menorzinha na cor verde. A menorzinha está aqui, ó. Ele falou que ela vale, essa menorzinha vale 10 centímetros, tá? Por enquanto, né, o que os alunos podem pensar? Professor, o paralelogramo não é um triângulo, mas eu consigo enxergar aí que eu tenho 4 triângulos, tá? E aí, a dica é, tá? Deixa eu pegar um preto aqui. Se no total aqui eu tenho 10, eu estou dividindo em duas partes iguais. Então, nesse pedacinho eu tenho 5 e nesse pedacinho eu tenho 5, tá? Então, eu tenho aqui desse lado 5, aqui desse lado 5. Depois, pensando na parte azul, na diagonal azul, no total eu tenho 20. Então, deste lado eu tenho 10 centímetros, deste lado eu tenho 10 centímetros. 10 para um lado e 10 para o outro. E aí ele traz uma informação importante, ó, que entre si elas formam um ângulo de 45 graus. Então, aqui, ó, eu tô com um ângulo de 45 graus, tá? Então, eu vou destacar esse triângulo aqui no cantinho, ó. Esse triângulo, ele é assim, ó. Aqui tem 5 centímetros, aqui tem 10 centímetros e aqui tem um ângulo de 45 graus, tá? Quantos triângulos no total eu tenho igual a esse? Eu tenho 4 triângulos iguais a esse, tá? E aí eu quero a área total do paralelogramo. Então, eu vou deixar esse exercício para que vocês possam pensar, né? Voltar no outro, tentar resolver. E na terça-feira, dia 8 de setembro, eu irei dar a solução e comentar sobre esse exercício, tá? Mas até aqui eu fiz o desenho para que vocês possam imaginar isso. Tudo bem? Tudo bem, gente? Hello, hello? Sim. Então tá bom. Desculpa, eu tava desconcentrado aqui. Oh, acorda aí, acorda aí. Tá.
Seguinte, aí, né, lá no roteiro de estudos dessa semana, né, eu fiz um videozinho falando sobre função exponencial, nosso capítulo 7, né? E aí eu fiz uma explicação sobre a parte de potência, tem uma historinha de umas moedas, tem um quadro para completar, e eu deixei no roteiro de estudos um exercício, que é o exercício 1 da página 44, que faz uma pequena revisão de potência. Eu sei que potência faz parte da vida de vocês, que vocês já trabalham com potenciação aí há muito tempo, né? Mas a apostila acha válido fazer um exercício de revisão. Então, esse exercício aqui é o exercício 1 da página 44. Eu copiei da apostila exatamente como vocês estão enxergando aí. Então, dá para resolver na própria apostila. E ele vai fazer uma revisão de potência, tá? Óbvio, nós vamos fazer juntos, pode ser que alguns aí vocês fiquem com dúvidas, mas a gente vai sanar essas dúvidas aí, tá? A primeira é a letra A, ele pede para fazer menos 3 elevado ao quadrado. Então, o que é menos 3 elevado ao quadrado? Observe que esse menos 3 está entre parênteses, né? Então, é menos 3 vezes menos 3. Isso vocês estão cansados de resolver, né? Menos que multiplica menos dá mais, e 3 vezes 3 dá 9, né? Então, isso daqui é uma potência bem comum aí, que faz parte do dia a dia de vocês. Outra que tem essa mesma carinha é a letra E, desse mesmo exercício. Só que agora o menos 5 está elevado ao cubo. Então, o que é menos 5 elevado ao cubo? É menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Reparem que esse menos 5 está entre parênteses, tá? E aí a gente faz a regrinha de sinal, né? Menos que multiplica menos dá mais, e mais que multiplica menos dá menos. 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 5 dá 125, tá? Então, observem aí que tanto na letra A quanto na letra E, o sinal de menos está com o número dentro do parênteses. Por que eu estou batendo nessa tecla do sinal de menos? Porque olha aqui na letra B de bola, o menos 3 não está entre parênteses. Então, esse é um exercício que muitos alunos às vezes erram aí nas provinhas, né, da vida, né? Quando esse menos 3 não está entre parênteses, significa que eu estou fazendo assim, ó, menos, o 3 ao quadrado é 3 vezes 3, e isso fica menos 3 vezes 3, 9, tá? Então, precisa tomar muito cuidado, tá? Nessa diferença da letra A para a letra B. O menos 3 aqui só é considerado menos 3 quando ele está dentro do parênteses, tá? Dúvidas até aqui da letra A, B e E? Alô, galera? Essa aí é da página 44, né? Isso mesmo. Porque terminando triângulos, Guilherme, nós vamos entrar agora em função exponencial. Potência. Isso, a parte para você Potência lembrar de função exponencial antes, né? O pré-requisito aí é você ter conhecimento de potência. Então, ele está fazendo toda uma revisão aí de Potência potenciação. carros. Certo? Caranca, não fica falso. Vamos lá. Continuando, né? Eu vou fazer a letra F aqui, ó, que a letra F também tem um menos do lado de fora. Então, como é que ficaria isso, ó? Menos 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Isso dá menos 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 5 dá 125, tá? Então, aqui você tem a letra F também respondida. Professora, Pode falar, Guilherme. como é que se faz esse T? O D, muito bem. Nós vamos falar do D, vamos falar do C, né? Vamos falar do G, que todos têm um expoente negativo. Só antes de falar desses, eu vou falar do H. Olha só que legal que é o H. Tem um raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, antes de falar das potências negativas, eu vou falar desse H aqui, olha só. Vou pegar raiz de 2 sobre 2 e vou multiplicar por raiz de 2 sobre 2. Isso a gente já falou em aula também, tá? Quando eu pego uma raiz e multiplico por outra raiz, né?
Fica raiz, 2 vezes 2, 4. E embaixo, 2 vezes 2, 4. Quê? Só que em cima, certo, Guilherme? Peraí, mas se você coloca uma raiz, você desconsidera ela, porque é uma raiz, quando você está Não, elevando algo. não desconsidera. Lembra, por exemplo, ó, quando eu tenho assim, ó, raiz de 3, que multiplica a raiz de 3, isso dá raiz de 9, e a raiz de 9 é que é 3. A gente não desconsidera. O correto, ou a maneira correta de pensar, é essa que a Pro fez aqui em cima. Peraí. Opa. Não, você já coloca, tipo, desconsidera a Você raiz, porque raiz mais elevato a 2 anula amplos se anulam. Então, é que você está sendo prático, você já quer pôr na resposta direto, né? Mas o porquê que fica essa resposta que você vai fazer agora, ó, que é Ah, porque se eu colocasse 2, se eu desconsiderasse no meio da conta, eu ia considerar como 2 vezes 2. então, e tá errado. Na verdade, a resposta é 2 e não 2 vezes 2, certo? Tá bem. E aí, né, esse daqui é uma fração que dá para simplificar, dá para dividir por 2 em cima e embaixo, né? E aí 2 dividido por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, essa daqui dá meio, tá? Só para a gente não perder o fio da meada, né? Para a gente poder aí se Por que organizar. dividido por 2? Por que eu simplifiquei por 2? Pode falar, Ah, Guilherme. você simplificou? Simplifiquei. Isso. Ah, tá. Toda vez que você tem aí uma fração que der para simplificar, a gente precisa simplificar. Beleza. Beleza? Só para a gente finalizar essa parte de potência, óbvio que eu vou voltar essa tela com vocês na aula de terça-feira, né? Assim que vocês aí estudarem mais um pouco ela, né? Eu quero só comentar aqui, ó, por exemplo, o Guilherme falou, Pro, essas que você ainda não fez, a C, a D e a G, que o expoente é negativo. Então, vou explicar o que esse expoente negativo faz, tá? E aí, depois, óbvio, que eu vou terminar de corrigir esse exercício na terça-feira que vem, tá? Menos 3 elevado a menos 2. Então, o que o expoente negativo faz, tá? O expoente negativo, ele inverte a minha base, tá? O que é inverter a minha base? Por exemplo, se eu tenho o número 5, o inverso de 5 é 1 1 sobre quinto. 5. Isso mesmo, Guilherme, certinho. Então, aqui, ó, o menos 2, o que ele vai fazer com esse menos 3? Ele vai inverter o menos 3, vai ficar 1 terço elevado ao quadrado, tá? Então, o negativo no expoente inverte a nossa base. Automaticamente, menos 1 terço elevado ao quadrado é menos 1 terço vezes menos 1 terço, tá? E aí nós vamos na regrinha. Menos que multiplica menos dá mais, 1 vezes 1 dá 1, e 3 vezes 3 dá 9. Então, isso daqui dá 1 nono, tá? O expoente negativo sempre inverte a nossa base, tá? Vamos na letra D. A letra D é assim, ó, menos 1 meio elevado a menos 2. Então, o que esse negativo vai fazer? Ele vai inverter a minha base. O 2 vem para cima e o 1 vem para baixo. Isso elevado ao quadrado, tá? No caso, quando você tem o 2 dividido por 1, dá o próprio 2. Então, fica menos 2, que multiplica menos 2. Aí, menos que multiplica menos dá mais. E 2 vezes 2 dá 4. Certo, pessoal? Certo, Guilherme? Alô, alô? Me ouvindo? Atenção, pessoal, estão me ouvindo? Pronto. Então, tá bom. Ó, não vou mais mexer nessa tela, ela voltará na aula de terça-feira, tá? Então, só para a gente organizar as nossas ideias aí, porque como vai ter um feriado, na segunda não, o dia que eu posto atividade não irei postar, por conta do feriado, né? Então, o que esperar aí na aula de terça-feira? Então, para a aula de terça-feira, a gente tem a correção daquele exercício da área do triângulo, que eu fiz o desenho com vocês, tá? Aí eu vou corrigir esse letra G, I, J, K e L,
Vou terminar a correção dessa parte de potência, tá? E na terça-feira eu vou falar um pouquinho com vocês sobre notação científica, tá? E quem irá nortear essa parte da notação científica é o exercício 5 da página 45. Então, vou fazer toda a explanação, vou explicar, vou falar um pouquinho aí sobre o que é essa notação científica. Eu sei que o Flávio já trabalha, eu sei que a Dani também já trabalha esse assunto, mas a gente volta aí falando desse exercício 5 da página 45. Certo, pessoal? Certo? Então tá, vou parar a minha gravação. Certo, pronto.